Viver com Saúde. Oferecimento Dr. Renato Gama, 3326-4770. E eu já recebo o Dr. Renato Gama, nosso querido amigo, que está sempre aqui no programa. As pessoas adoram, né? Quando ele vem, tem uma didática também muito boa para explicar, né, os aspectos, as nuances da saúde. Doutor, hoje vamos falar de neurologia, né? O senhor é neurologista, acupunturista, mas hoje neurologia se fala muito em neuroeconomia, neurociência, enfim, é uma série de aspectos da neurologia dentro do comportamento humano. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para quem está em casa, como também que a neurologia pode nos afetar no dia a dia, para o sucesso ou para o fracasso. Márcia, bom dia. Realmente assim, a neurologia ela é muito mais do que uma ciência clínica. Ela envolve, hoje em dia, por exemplo, você falava da neuroeconomia. Hoje em dia tem neuromarketing, tem neurolinguística. Então são vários conhecimentos que a neurologia também traz para nós e que ultrapassam os limites do consultório, né? E são ciências que estão se desenvolvendo bastante. É importante também a gente conhecer, porque muitas vezes o seu telespectador ele vai procurar um emprego, precisa de uma informação de como se comportar numa situação de entrevista, e essas dicas elas podem também ajudar a comunidade no sentido de melhorar o relacionamento das pessoas. Doutor, explica uma coisa. A neurolinguística, por exemplo, estuda o comportamento das pessoas, relação, pensamento, expressão corporal. Eu estudei bastante, fiz cursos ótimos, e já é possível saber quando uma pessoa lhe mente, por exemplo. Você faz uma pergunta para a pessoa, depende do lado que ela olhar, você já sabe se ela está mentindo ou não, porque ela invoca partes do cérebro, um lado onde é da criação, o outro lado onde é da armazenagem da informação. Então, se ela vai para a criação, ela está mentindo. Tem tudo isso. Às vezes você vai conversar com alguém e a pessoa, dependendo do jeito que ela se senta, também vocês podem se dar melhor. E assim, qual a relação do pensamento com a expressão corporal? A expressão corporal, na verdade, ela reflete o que você está pensando. Então, se você, de repente, está pensando no que a pessoa está falando, só avaliando, geralmente a pessoa tem uma expressão assim, de colocar a mão no queixo. Então ela está avaliando o que você está falando. Se você está conversando com uma pessoa e ela coloca o dedo assim, isso representa que ela não está concordando com o que você está dizendo. Assim, o dedo assim. É como se estivesse dizendo não. Ela não tem percepção disso. É uma coisa comum. Você já viu quando você está conversando com a pessoa e a pessoa coça os olhos assim, Márcia? Sim. Ou então quando ela coça a orelha, isso é sinal de que ela não está se agradando do que está. Assim, é uma reação instintiva. É claro que é bloqueado pela questão da nossa racionalidade. Mas o que a pessoa gostaria de fazer quando ela coça os olhos é fechar os olhos para você. Ela queria sair de perto de você. Quando a pessoa coça a orelha assim, ela está falando com você, tá, tudo bem. É um sinal que ela não está se agradando do que está ouvindo. A vontade que ela tinha era de tapar o ouvido e não te ouvir. Quando você abraça uma pessoa, ela não lhe dá um abraço. São demonstrações de que ela não está tendo um rapport, que a gente chama, né? Uma coisa comum também é o direcionamento dos pés. Então, quando eu estou numa sintonia, quando a nossa conversa está agradando a ambas as partes, geralmente os pés eles ficam direcionados na mesma direção. Se você estiver conversando com uma pessoa e a pessoa está com os pés assim voltado para outra direção, você pode ter certeza que o que ela quer é sair fora de você. Vale até de dica para as mulheres aí que estão namorando. Dá uma dica, como saber se o cara está realmente afim da mulher ou se ele está querendo sair fora. Tem uma dica interessante. Existem vários sinais disso aí, mas um sinal interessante é a questão de curvar o pescoço. A pessoa estar conversando com você e fazer esse gesto é uma demonstração de que ela está acessível ao que você está falando. Então, se você, por exemplo, está vendendo, está negociando alguma coisa e a pessoa demonstra isso, ou mesmo numa questão de relacionamento entre homem e mulher, e a pessoa tem esse gesto de dobrar, de abrir ela está, na verdade, abrindo a guarda, porque essa daqui é uma região muito... é uma região de defesa, né? É uma região muito nobre. Aqui tem vasos sanguíneos muito importantes.
Então, se a pessoa faz isso aqui, ela está, na verdade, inconscientemente, permitindo o seu acesso. É igual quando a pessoa cruza os braços. Inconscientemente, o que ela está fazendo? Protegendo o coração e pulmão, que são órgãos nobres. Mulher, por exemplo, que está numa entrevista ou numa conversa, ou mesmo numa situação, por exemplo, de relacionamento, homem e mulher, uma pessoa conheceu a outra, e ela coloca a bolsa no colo, isso está demonstrando insegurança ou uma situação de defesa. Então, são pequenos detalhes na comunicação que, se a gente utilizar esses conhecimentos da neurologia e da neurolinguística para melhorar o relacionamento humano, nós temos muito a ganhar com isso aí também. Doutor, para fechar, eu gostaria que o senhor desse uma dica para quem vai fazer entrevista de emprego, já que a expressão corporal é tão importante, né? E perguntar o seguinte, existe alguma maneira de fazer, já que quando existe o rapport, né, a afinidade, existe alguma maneira de você facilitar a comunicação e fazer alguém gostar de você, mudando sua expressão corporal, quando você sente que alguém não gosta de ti pela expressão dele ou tem medo? Tem duas maneiras básicas e isso tem que ser uma coisa muito sutil, sabe, Márcia? Ela não pode ser uma coisa forçada. Então, por exemplo, uma das técnicas, os vendedores usam muito essa técnica. Quando a pessoa que é o comprador, ela está numa posição assim negativa desse tipo, ou com braços cruzados, é comum os vendedores pedirem ajuda. Fala assim, ó, você não me ajuda aqui, você segura esse objeto para mim? E quando a pessoa desfaz esse movimento de braço ou desfaz isso aqui, automaticamente ela desprograma o cérebro para essa negatividade. Isso é uma maneira, né? É claro, tem que ser usado com muita ética. Você não vai usar isso só para desmontar uma pessoa e empurrar um produto. Como doutor? Repete para o pessoal de casa. Então, se a pessoa está numa posição de defesa, ou de braços cruzados, ou com a mão assim, dizendo que não está concordando, e você pode oferecer para ela um objeto. Você pode me ajudar aqui? Você segura esse objeto para mim? Enquanto eu vou pegar alguma coisa? Então, a pessoa ela tem que desmontar aquela posição de defesa. E isso tem um reflexo também na mente. Isso faz com que a pessoa se desarme, vamos dizer, né? Isso, a gente explica isso para melhorar os relacionamentos, não para criar uma possibilidade de manipulação, que isso não seria legal. E uma outra técnica legal é a técnica do espelhamento, que é isso aqui que a gente está fazendo agora. Pois é, de pernas cruzadas também, né? A técnica do espelhamento é uma técnica de criar rapport. Você favorece o relacionamento. Então, se nós estamos conversando e eu quero criar um canal de comunicação com você pela linguagem corporal, quando você vira a cabeça para um lado, eu procuro também reproduzir. Isso o ser humano faz normalmente. Habitualmente, nós imitamos o gesto da pessoa com quem a gente está conversando. Mas é uma técnica que pode ser utilizada também, espero que para o bem, né? E para facilitar a comunicação. Muitas vezes pode ser usado na educação de filhos, porque quando você procura estabelecer uma comunicação corporal adequada com a sua criança em casa ou com o seu cônjuge, você pode, às vezes, desfazer barreiras para poder se comunicar melhor no teu ambiente de trabalho. Então, isso tudo eu acho que é muito legal e a neurologia, ela ultrapassa só o ambiente do consultório, ela traz também dicas importantes sobre isso aí. Puxa, que legal, podia montar um curso, tá, de neurolinguística para a gente, que ia ser maravilhoso, já ia estar lá. Doutor, meu querido, muito obrigada. Obrigado, tá? obrigado Sucesso. Você, Viver com saúde. Viver com saúde. Oferecimento Dr. Renato Gama, 3326-4770.